Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez, louvando, glorificando o nome do nosso grande Deus. Todos muito bem-vindos aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Vamos dar início, queridos, ao nosso culto, abrindo a palavra de Deus, profeta Isaías, capítulo 12. Abra aí, ou acesse a sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo 12. Isaías 12 diz assim, o profeta do Senhor: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Como é bom louvarmos o nosso Deus maravilhoso. Quero te convidar a cantarmos aqui 2 cânticos em adoração ao nosso Deus. Primeiro deles, ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Vamos cantar? Exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Vamos cantar esse cântico. As maravilhas do teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser.
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, amados. Bênção. Sabemos que as promessas do Senhor são incomparáveis para a nossa vida, para a nossa caminhada. Queria convidar os irmãos a orarmos juntos e clamarmos a esse Deus maravilhoso, agradecer por suas obras grandiosas, pelo seu cuidado para conosco, a cada dia interceder por queridos e suplicar as bênçãos do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, que suas promessas são incomparáveis e seguimos, ó Pai, crendo nelas, seguimos por tua graça salvadora, tua graça suficiente, tua graça abundante, ó Deus, sobre nós. Obrigado, ó Pai, por estarmos juntos aqui neste canal, louvando o teu nome. Abençoe cada um que está participando, sustenta, ó Pai, essas vidas preciosas, dá a tua graça, a tua bênção, Senhor. Abençoa, ó Deus, as famílias da tua igreja, sustenta cada vida e cada coração. Dá a tua bênção, ó Pai, em todas as situações que enfrentamos, Senhor, e que as famílias possam realmente espalhar a tua glória. Guarda, Pai, teu povo querido, amado por ti, ó Pai, caminhando confiante, ó Pai, na tua graça. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Gustavo, sua família, abençoa o conselho, ó Deus, abençoa a nossa junta diaconal, ó Pai, as sociedades internas da igreja, ó Deus, todos os projetos. Obrigado pela construção, ó Pai, que seguimos, ó Pai, na dependência do Senhor, na tua providência, os últimos detalhes, Senhor. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, a tua direção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para a tua honra e glória, ó Pai. Nós te pedimos, queremos, ó Pai, suplicar, ó Pai, pela vida dos nossos queridos enfermos. Deus, sustenta essas vidas preciosas, cuida, Senhor, nos tratamentos, queridos que estão se recuperando, ó Pai, em casa ou nos hospitais. Pai, dá tua bênção, ó Pai, a cada um, a cada vida, as famílias que estão envolvidas, os queridos que estão de luto. Deus, sustenta essas vidas preciosas, ó Pai, ao Senhor. Dá tua graça, a tua bênção, ó Pai, sobre cada querido, cada querida irmã. Ó Deus, Pai, nós pedimos, clamamos, Senhor, por nossos missionários. Ó Deus, aqui no Brasil, em terras longínquas, ó Deus, em países distantes. Deus, sustenta esses queridos, ó Pai, com a tua paz, com a tua graça, com o teu amor, falando do teu evangelho, Pai, sendo usados por ti como instrumentos, ó Pai. Há tantas culturas diferentes, dispensa a tua graça sobre cada um, sobre cada família. Vem suprir, ó Pai, a cada necessidade dos teus queridos. Abençoa, ó Deus, plantação de igrejas, ó Pai, aqui em nossa cidade, nosso presbitério. Deus, sustenta, ó Pai, esse projeto e prepara, ó Pai, tudo para
tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Nós pedimos pela nossa nação brasileira, clamamos por ela, Senhor. Violência que tem imperado, Senhor, tem misericórdia. Pedimos pelo seu presidente, pedimos a Deus pelas instituições, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada vida, dando sabedoria a todos que estão investidos de autoridade. Oramos por essas pessoas, oramos, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, a cada uma delas. Sem misericórdia do nosso povo brasileiro, Senhor, sustenta cada vida, cada ponto, ó Pai, do nosso país. Nossa cidade de São José dos Campos, ó Pai, aqui vivemos, aqui o Senhor escreve a nossa história, tua igreja está aqui, as igrejas que estão formadas aqui, ó Deus, abençoa, para que proclamemos, ó Pai, o teu evangelho, para que, ó Deus, pessoas se voltem para ti, ó Deus, e o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa cidade de São José, o seu prefeito, Câmara dos Vereadores, as secretarias, ó Deus, constituídas. Deus, dá a tua graça, ó Pai, a tua bênção, a tua paz, ó Pai, sobre a nossa cidade de São José dos Campos. Abençoa cada vida, cada coração, o povo joseense aqui, que a gente possa ser sal e luz, ó Pai, nessa cidade. Ó Pai, agora que vamos meditar na tua palavra, te pedimos a tua direção, a tua força, ó Pai. Obrigado pela tua palavra eficaz que ilumina o nosso caminho, ó Pai, norte para nossas vidas, Senhor. Obrigado pela oração, obrigado pela comunhão dos santos, meios de graça, ó Pai, para crescermos em Ti e perseverarmos, ó Pai, a cada dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, seguimos aqui, hoje, nosso último encontro, aqui desse mês de novembro, e pensando um pouco na graça maravilhosa de Jesus, suficiente, abundante, salvadora das nossas vidas, e seguimos nessa graça. E hoje eu queria pensar um pouquinho na primeira epístola de Pedro e na temática aqui da graça da esperança. Abra sua Bíblia lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o verso 13, aliás, versos 13 ao verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao verso 16. Acompanhe aí a leitura que passo a fazer. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amados, quando olhamos para esses versos, agora aqui o apóstolo Pedro, nessa sua primeira carta, ele nos deixa uma verdade muito clara da graça de Jesus. E, amados, essa graça, queridos, essa graça nos leva para a glória. A graça de Jesus nos leva para a glória. Esse é o destino dos salvos em Jesus. Nós somos destinados para a glória. Estamos aqui de passagem, temos um tempo aqui, mas nós somos destinados para a glória. Então, essa é a verdade, essa graça, queridos, nos leva para a glória eterna. O apóstolo Paulo também reforça essa ideia lá em Colossenses 1:27, ele diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Há um link, uma ligação aqui com o que Pedro nos ensina aqui nesses versos. Mas até lá, queridos,
até chegarmos lá. O Senhor nos chamar, Ele vier. Pedro nos exorta aqui a adotarmos um estilo de vida. Um estilo de vida. E que, como as pessoas falam, é um lifestyle, né? Um estilo de vida. O crente precisa ter um estilo de vida, amados. E aqui, até aquele dia, é exatamente a exortação do apóstolo Pedro. Até aquele dia, adotarmos esse estilo de vida. O estilo de vida do crente em Jesus. O estilo de vida do salvo em Jesus. O estilo de vida daquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro e vive pela sua graça, espera na sua graça e recebe graça abundante, graça salvadora na sua conversão e graça suficiente nas aflições que temos. Então, é esse estilo de vida que a gente precisa buscar. E o estilo de vida, de uma maneira geral, hoje se fala muito disso. Qual que é o seu estilo de vida? Eu me alimento bem, eu faço exercícios, eu durmo bem, eu leio bons livros, eu estou em família, ou eu estou em algum grupo, participando de algum grupo. Esse eu diria que é um estilo de vida regrado, né? Mas tem uns que têm um estilo de vida naquela ideia de, não, eu preciso aproveitar a minha vida. Então levam uma vida desregrada, não se alimentam, cultivam vícios, né? Então dão vazão aos prazeres. Mas, queridos, quando pensamos no estilo de vida de quem é salvo em Cristo Jesus, tem uma palavrinha interessante aqui e principal aqui para nós quando Pedro trata aqui dessa santidade, né, da vida. Exatamente essa palavra, santidade. Queridos, Deus nos salvou para a santidade. Deus nos separou para a santidade. Nós somos santos, separados para Ele, vivendo para a sua glória. Então, os salvos em Cristo, amados, eles devem viver em santidade. Então, esse é exatamente o ensino central do apóstolo Pedro aqui nesses versos, né? Então, em virtude de tudo que Deus fez por mim e por você, em Cristo Jesus, sua graça salvadora, sua graça suficiente, sua graça abundante, nós devemos procurar viver, amados, de modo digno dessa salvação. Paulo fala isso aos Colossenses. Nós temos muitas teologias nesse sentido, dos apóstolos, das cartas, de viver de modo digno da nossa salvação. Eu queria pensar, amados, aqui nessa noite, em 3 questões importantes, amados, desse estilo de vida do cristão na sua caminhada. E Pedro expressa aqui nesses versos aqui para nós, eu diria exatamente a preparação para a santidade. Eu queria me fixar aqui exatamente no verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, queridos, prepare-se para ser santo. Prepare-se para viver essa vida de santidade. Prepare-se para viver para a sua glória, porque foi para isso que Ele nos chamou, nos redimiu, nos deu perdão dos pecados. Temos um advogado se pecarmos, né? Que é aquele que está bem ao nosso lado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a caminhada, queridos.
prepare-se para ser santo, né? Eu diria que aqui começa a santidade. Aqui começa a santidade. Então, buscar ser santo, procurar ser santo, procurar ter esse estilo de vida na nossa caminhada. A gente sabe que a santificação é um processo que começa na conversão e termina na glorificação. Quando estivermos juntos com Jesus, ela termina na glorificação. E aqui, quando Pedro está tratando aqui conosco, queridos, é a vida do dia a dia. A nossa vida moral, nossa vida ética. E uma verdade muito clara, queridos, na Bíblia, na sã doutrina, é que a teologia e a doutrina, elas produzem vida para nós. Elas produzem vida para nós. Então, ouvir a palavra de Deus, obedecê-lo, seguir na sua vida em santidade, vai trazer vida para nós. Vai trazer vida para a nossa caminhada. Então, a teologia, ela produz vida, a doutrina produz vida. Então, na dinâmica da vida cristã, amados, essas três atitudes, elas precisam ser tomadas na nossa caminhada. A vida cristã é algo dinâmico, não é algo estático, não é algo que a gente fica encostado ali no barranco, esperar as coisas acontecerem, não. A vida cristã é dinâmica, é de atitudes, é de posturas. E a primeira ideia, queridos, que eu queria deixar aqui para os irmãos, é exatamente essa. Está aqui no verso 13, que a gente vai se fixar nele. Prepare a sua mente. Verso 13, parte A aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento. O que Pedro está querendo dizer com isso? Cingindo o vosso entendimento. Prepare a sua mente. Prepare a sua mente. Interessante a figura, amados, do dia a dia da Palestina, né? É muito cultural. E Pedro usa essa figura aqui da questão das roupas que eles usavam, né? Era aquelas vestes longas, compridas, talvez com uma cordinha amarrada aqui na cintura, as mangas compridas, esvoaçantes, né? E naquela época, queridos, era preciso amarrar essas vestes, né? Que eram compridas, esvoaçantes, que eles usavam. Então, aí é o sentido de cingir. Cingir é exatamente esse sentido. Amarrar. Para que você possa fazer o seu trabalho de uma maneira melhor, né? Para não atrapalhar o seu trabalho, para não atrapalhar outras atividades que eles faziam, talvez o próprio trabalho, plantação, ou até mesmo uma guerra. Então eles se cingiam, então eles amarravam aquelas túnicas, né? Assim na cintura, com aquela cordinha ajudando. Isso é se cingir, para não atrapalhar, né? O seu trabalho, as outras atividades, né? Então, o interessante, o apóstolo usa essa figura para comunicar exatamente o seguinte: não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento. Então, cuide do que você precisa pensar. A mente, amados, ela pode nos levar para caminhos tortuosos e sombrios. A mente, nós viajamos muitas vezes na nossa mente e pensamos tantas coisas. Então a nossa mente viaja, né? Então, cuide do que você precisa pensar. É o que Pedro está falando aqui. Cuide dessa morada do seu coração, do seu intelecto que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo também reforça
essa ideia aos filipenses, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, o que ele diz? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é isso que Pedro está falando aqui. Prepare a sua mente. Então, cinja aí o seu entendimento, né? Para que nada atrapalhe naquilo que você pensa, naquilo que você deve pensar na sua própria vida, na nossa caminhada, né? Então seja isso que ocupe, né? E Paulo aos Filipenses também fala da oração, né? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Às vezes a mente começa a trabalhar coisas ruins na nossa vida. Seja conhecido isso diante de Deus, através das súplicas, petições, ações de graça. E aí o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Que ninguém pode entender, ela guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então isso é cingir o vosso entendimento. Nada atrapalha o que você deve pensar, o que você precisa pensar. O salmista no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o que? O meditar, o pensamento do meu coração sejam o que? Agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, queridos, o que Pedro está querendo dizer aqui para nós nessa preparação, nesse início da vida de santidade? Não deixe os pensamentos do mundo atrapalharem o seu entendimento. Então, não deixe a mente do mundo atrapalhar o seu entendimento. Não deixe a mentalidade do mundo, que o mundo pensa, atrapalhar o seu entendimento. Então, cingindo o vosso próprio entendimento, né? Que nada atrapalhe. Assim como eles amarravam ali as roupas, né? Para que nada atrapalhe o seu trabalho. É isso que Pedro está falando aqui para a gente em relação ao nosso entendimento. Não deixe os pensamentos do mundo atrapalhar. Mas ele continua aqui nesse mesmo verso uma segunda ideia. Querido, mantenha-se sóbrio. Seja sóbrio. É o verso 13b. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. A Bíblia ensina muito sobre sobriedade, queridos. O próprio apóstolo Pedro, 1 Pedro 4, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, sede sóbrios, sobriedades. E ainda, 1 Pedro 5, versículo 8, ele diz assim, conhecemos esse texto, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Já ouviram o rugir do leão, né? Então o diabo anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Paulo, o ser sóbrio aqui, queridos, é estar em pleno domínio de sua capacidade racional. E aí a gente se lembra do apóstolo Paulo em Efésios 5, 18, ele começa dizendo assim, a ordem negativa, né? Não vos embriagueis com vinho. Porque aí sai a sobriedade.
ela vai embora, ela desaparece. E aí é tragédia. A gente sabe muito bem disso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando hinos de coração ao Senhor, dando sempre graças. Olha o entendimento, é o cingir o entendimento, né? A direção do pensar para a própria santidade, para o próprio caminho da santidade. E Jesus, queridos, Jesus no Getsêmani, momentos antes de ir para a cruz, pede lá para os seus discípulos orarem com ele. Vem, orem comigo aqui. Eles não conseguiram, dormiram. E ele diz, vocês não conseguiram orar comigo nem uma hora. E aí ele diz, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, queridos, é fraca. A carne é fraca. Então sede sóbrios. Sede sóbrios. Uma canção muito bonita que, um trecho aqui dessa poesia, será coberto de alegria, será envolto em grande paz, o servo atento que vigia, fiel em tudo quanto faz. Será coberto de alegria quando um dia o seu Senhor voltar para vê-lo nesse dia, o incrível dia do Senhor. Irmãos, a busca pela sobriedade vai trazer alegria para o nosso coração. Seremos cobertos de alegria, seremos envoltos pela paz preciosa do nosso Deus, que Ele deixa para nós. Então, amado, ser sóbrio é permanecer em Jesus. Porque sem Ele, como diz João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E termino aqui, queridos. Espere na graça. Espere inteiramente, espere totalmente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amados, entre o sofrimento do Calvário, Jesus por nós naquela cruz, onde nós fomos perdoados dos pecados, e a glória da segunda vinda de Jesus, onde nós seremos glorificados, nesse intervalo. O que Pedro está falando para nós aqui? Espere. É como se, talvez isso já tenha acontecido com você, você começa a esticar o pescoço, você quer ver alguma coisa ali, você está esperando alguma coisa, você quer ver alguma cena e você fica na ponta do pé e estica ali o pescoço para tentar ver aquilo. É assim espiritualmente, queridos, que nós devemos caminhar. Espere. Espere. Vá visualizando. Estica aí o seu pescoço, coloque-se na ponta do pé e vá contemplando esse dia que vai chegar. A glória que está sendo trazida, a graça que está sendo trazida até nós. Essa é a graça da esperança, queridos. Essa é a graça da espera. Esperar inteiramente, totalmente, em toda a sua plenitude, esperai na graça de Jesus. Então essa é exatamente a cena, amados. Talvez você já esperou um ente querido que está vindo de repente do exterior, tá? Você está lá no aeroporto, o avião parou e tal, você está esperando ele chegar e você vai lá, abraça. É essa espera, queridos. E com toda alegria você cumprimenta essa pessoa e essa esperança da graça, amados.
ou mesmo na rodoviária que a pessoa está vindo também, a pessoa está descendo do ônibus e você vai olhando assim para achá-la, ela está ali. E você vem e abraça. Essa é a esperança da graça, queridos. É isso que Pedro está falando para nós. Esperar inteiramente. Essa é a cena. É a cena. E o próprio apóstolo nos lembra que essa verdade do Evangelho foi revelada a nós. Então nós estamos esperando, queridos. Aqui é a graça futura. Capítulo 1, verso 12. Estou concluindo aqui já. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Foi revelado a nós, queridos. Então nós esperamos, nós aguardamos essa graça futura, essa graça de Jesus que nos leva para a glória. É esperança que não se vê, queridos. Nós estamos ali contemplando, a gente ergue o nosso pescoço, fica na ponta do pé. Mas a esperança que não se vê. Porque se nós víssemos, não seria esperança, né? É o que diz a palavra de Deus. Então, amados, com fé nós aguardamos, nós esperamos em silêncio, nós esperamos, amados, em paz, descansando do Senhor a cada dia. Nós esperamos com paciência. É o que o salmista disse: esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor. Essa é a graça, queridos, da espera, da esperança. Sabe por quê, amados? Porque Deus é fiel em suas promessas. É o que nós cantamos tantas vezes. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Que maravilhoso esse. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, dia após dia, com bênçãos, com graça, com bênçãos sem fim. Nele estamos. Dele nós viemos, nele nós estamos e para ele nós vamos. Essa é a esperança da graça, queridos, a esperança da graça. Tudo por sua graça. Sua graça imensa, eterna, maravilhosa, grandiosa. Eu concluo aqui, amados. Mente e coração guardados no Senhor. É assim que começa a santidade da vida. A preparação para a santidade. Cada vez mais perto de Jesus e cada vez mais longe do pecado. Uma definição simples de santidade. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com cada um dos irmãos. Que a gente possa estar vivendo nessa graça, esperando nessa graça. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por tua graça maravilhosa. Sustenta teu povo, Pai, com essa graça, com teu amor, tua misericórdia. Nos abençoe, fica conosco. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Na próxima oportunidade, juntos de novo, para glorificarmos, estudarmos a sua palavra. Deus abençoe a cada um. Um abraço.